Olá, seja muito bem-vindo. E o vídeo de hoje é sobre Lucas capítulo 17, versículo 21, quando os fariseus perguntaram para Jesus como o reino de Deus seria revelado, que sinal haveria. E Jesus disse: o reino de Deus não se manifestará de forma visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que vos digo, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E essa é a maior de todas as revelações do Novo Testamento. Aí está o segredo da verdadeira vida em Cristo Jesus, da verdadeira vida transformada pela mensagem da palavra de Deus. Jesus disse: eis que o reino de Deus está dentro de vós. Ele não vem com uma aparência exterior. Ninguém vai ver o reino de Deus com esses olhos. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é espiritual. Ele está dentro de nós. Essa é a maior de todas as revelações do Novo Testamento nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Os judeus, eles esperavam um Messias político, um Messias que viesse libertá-los do jugo do Império Romano. Então eles esperavam esse Messias que viesse combater com o exército romano e instaurar o reino de Deus aqui na terra de forma política, de forma visível, de forma real. Ou seja, eles estavam completamente enganados. Eles esperavam um Messias político e o Messias que veio não era esse que eles estavam esperando. Quem veio implementar o reino de Deus foi o Messias que trouxe a mensagem de transformação da nossa vida. Ou seja, a nossa guerra não é política, a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra não é neste mundo aqui visível, a nossa guerra é espiritual. O reino de Deus é espiritual. Veja, quando Jesus estava lá sendo interrogado por Pilatos, Pilatos perguntou para ele: tu és o rei dos judeus? Jesus disse: é tu que estás dizendo que eu sou o rei dos judeus. O que tu acha? Ele disse: eu não sou judeu, ok? Então Pilatos disse: tu tens um reino? Tu és o rei dos judeus? Jesus disse: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, Jesus veio anunciar a verdade do reino de Deus, mas o reino espiritual. O próprio Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue nas mãos dos judeus. Ele disse: o meu reino não é daqui, ou seja, não é um reino físico, não é um reino que nós conseguimos ver com esses olhos, é um reino espiritual. E foi por isso que eles crucificaram Jesus. Eles não entenderam a mensagem de Jesus, a missão de Jesus, o poder da transformação que é o reino de Deus no interior do homem, ou seja, é um reino espiritual. Inclusive, se você for ver em João capítulo 3, quando Nicodemos vai encontrar-se com Jesus, ele diz: mestre, tu és enviado de Deus, ok? Porque ninguém consegue fazer esses milagres se Deus não for com ele. E o que é que Jesus diz para ele? Necessário vos é nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma verá o reino de Deus. Aí Nicodemos não entende. Veja que Nicodemos era um doutor da lei, Nicodemos era um fariseu, era um homem entendido, um homem letrado, mas ele não entendia das coisas espirituais que Jesus estava falando. Tanto que Nicodemos diz: mas Senhor, como um homem velho vai nascer de novo? Porventura ele tornará a entrar no ventre da sua mãe? Jesus disse: não é isso, meu amigo, eu estou te falando de coisas espirituais, mas tu não entende. Aí Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma entrará ou herdará o reino de Deus. Ou seja, o que quer dizer isso, nascer da água e nascer do Espírito? Ou seja, é ser regenerado, é ser transformado
pelo Espírito Santo, porque quem opera a verdadeira transformação, a verdadeira salvação no interior do ser humano é o Espírito Santo, ou seja, é uma transformação espiritual. Aí Jesus fala para Nicodemos: eu estou falando para ti de coisas terrenas, tu não entende. Imagina se eu falar das coisas celestiais. Ou seja, veja, ele, como um homem doutor da lei, não entendia a verdadeira dimensão que é o reino de Deus. Então, meu amigo, venho trazer aqui para você essa palavra: o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de mim, está dentro de você. Esse é o maior poder que existe, é o poder transformador, o poder santificador, o poder regenerador do Espírito Santo dentro de nós. É isso que nos faz filhos de Deus. Se você for ver em João capítulo 1, está escrito lá: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem filhos de Deus, não aqueles que nasceram da carne, mas aqueles que nasceram segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Ou seja, é um nascimento espiritual, é uma nova vida. Não é o homem carnal que herda o reino de Deus, não. Quem herda o reino de Deus é o homem espiritual. Essa foi a mensagem de Jesus, quando no capítulo 3 de Mateus ele foi batizado por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre ele. E no capítulo 4 ele foi tentado no deserto, passou 40 dias e 40 noites jejuando. E logo depois da tentação e do jejum, Jesus foi pregar o reino de Deus. E qual era a mensagem dele? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mateus chama de reino dos céus, mas os outros evangelistas chamam de reino de Deus. É a mesma coisa, certo? Então a mensagem de Jesus era essa: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Então qual é o primeiro critério para se ingressar, para participar do reino de Deus? É o arrependimento de pecados, ou seja, é passar pela metanoia do Espírito Santo. O que é isso, metanoia? Metanoia é essa transformação completa de mentalidade, de coração, uma mudança completa de vida. Essa é a metanoia, quando você muda completamente a sua vida. Para quê? Para servir o reino de Deus. Se você for ler em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, qual deve ser a nossa atitude? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E eu pergunto para você, qual tem sido a sua atitude, a sua decisão? Você tem colocado o reino de Deus como prioridade na sua vida? Ou é o seu ego, o seu conforto, o seu bem-estar, só eu? Não, meu amigo, Jesus, a principal lição de Jesus foi essa: a prioridade é o reino de Deus, é fazer a vontade de Deus, é cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Então, qual é o sinal de que você tem o reino de Deus dentro de você? Você pode dizer: tá, tudo bem, eu acredito em Jesus, eu acredito na palavra de Deus, então como eu vou saber que o reino de Deus está dentro de mim? É quando ele começar a fluir na sua vida. E como é que o reino de Deus vai fluir na sua vida? Através das suas obras. Ou seja, você vai identificar uma pessoa quando ela estiver cheia do reino de Deus. Ela vai estar cheia de toda a plenitude de Deus. Como? Quando ela começar a produzir frutos, ou seja, pelos seus frutos os conhecereis, foi o que Jesus disse. Ou seja, a árvore, se a árvore for boa, ela vai dar bons frutos. Então não tem como se esconder. Se você estiver cheio de Deus, se você estiver cheio do reino de Deus,
na sua vida, você vai produzir frutos. E que frutos são esses? Você vai querer começar a falar do reino de Deus, a anunciar a palavra de Deus, você vai querer começar a ajudar as pessoas, a evangelizar, ou seja, compartilhar essa mensagem de transformação. Esse é o primeiro sinal de que você está fluindo o reino de Deus na sua vida. Qual é o outro sinal? Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, humildade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, generosidade, ou seja, toda sorte de boas obras. Esse é o fruto do Espírito Santo, ou seja, é um sinal de que você está cheio de Deus, você está cheio da plenitude de Deus, de que o reino de Deus está fluindo na sua vida. Então, se você está manifestando esses frutos de boas obras, esses frutos de vida transformada, ou seja, se você tem muito amor, se você tem muita alegria, muita paz, muita paciência na sua vida, muita bondade, ou seja, muita fidelidade, se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa que tem domínio próprio, mansidão, isso é um sinal de que o reino de Deus está fluindo na sua vida. Se você não tem vergonha de anunciar a palavra de Deus também, isso é um sinal de que o reino de Deus está fluindo na sua vida, ou seja, ele realmente transformou a sua vida completamente, porque o reino de Deus não é simplesmente só falar, não, eu acredito em Jesus, pronto, eu já estou salvo, eu creio na palavra dele. Não é simplesmente isso. O reino de Deus é poder de Deus também para anunciar a palavra de Deus, para curar os enfermos. Foi o que Jesus disse: aqueles que crerem em mim farão obras maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ou seja, então o poder de Deus ainda está agindo na terra. Então por que nós não vemos? Você pode dizer, por que nós não vemos tantos milagres? Porque as pessoas não estão buscando como deveria o reino de Deus, colocando o reino de Deus como prioridade na sua vida, porque Jesus deu esse poder aos seus discípulos para quê? Para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para expulsar os demônios, ou seja, poder para anunciar o reino de Deus aqui na terra. Aí você pode dizer, não, mas era só lá para aquele período. Não, não é verdade isso. O reino de Deus ainda está operando aqui nos dias de hoje. Então essa é a verdadeira manifestação do reino de Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando nós estamos manifestando essa justiça, essa paz, essa alegria, essa bondade, esse amor, toda essa plenitude de Deus na nossa vida, isso quer dizer que o reino de Deus está operando dentro de nós, ou seja, nós não somos falsificadores, ou seja, nós não estamos mentindo, nós somos verdadeiros. O reino de Deus é real na nossa vida, certo? E mesmo aqui nesse mundo, porque este mundo aqui, meu amigo, ele é dominado por Satanás. Está escrito em João, capítulo 12, versículo 31, que o diabo é o príncipe deste mundo. Ele domina este mundo, este atual sistema mundano, corrompido e distanciado de Deus, ele é dominado pelo inimigo. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que nós estamos em luta, não é contra seres humanos, mas é contra hostes espirituais da maldade, é contra principados, contra demônios, ou seja, este atual mundo material, esse sistema mundano desviado de Deus, ele é dominado, ele é governado por Satanás. Então é por isso que o reino de Deus está dentro de nós. É por isso que nós não nos entregamos a esse sistema corrompido pelo pecado e dominado por Satanás. Então esse é o verdadeiro reino de Deus. Não é um reino político. Se você for olhar para os nossos políticos, a maioria deles não buscam a Deus, não temem a Deus, não fazem as leis baseadas na palavra de Deus, muito pelo contrário, certo? Então, o reino de Deus está dentro de nós. Então, o que cabe a nós? Deixar o reino de Deus fluir na nossa vida poderosamente, para quê? Para alcançarmos
as outras pessoas. Então, hoje, atualmente, o reino de Deus, ele é espiritual dentro de nós, ou seja, nós somos transformados. Ele não vem com aparência exterior na presente era. Futuramente, o reino de Deus, sim, será um reino político, um reino material, quando Cristo reinar aqui nessa terra, quando ele voltar, que a Bíblia chama de milênio, ou seja, ele vai reinar durante 1000 anos aqui nessa terra. Então esse é um outro assunto sobre escatologia. Existem muitas interpretações sobre esse reinado de Cristo aqui na Terra, ok? Mas é assunto para outro vídeo, certo? Mas a atual revelação do reino de Deus é espiritual na nossa vida. Futuramente, sim, ele vai reinar aqui nesta terra. Então, meu amigo, o que eu peço para você agora? Eu peço que você diga: Senhor, reina na minha vida. Senhor, reina na minha vida. Transforma a minha vida. Domina a minha vida completamente. Eu quero que você escreve aí nos comentários: Senhor, eu quero ser cheio de toda a plenitude de Deus. Eu quero que o reino de Deus encha a minha vida completamente. Deixa o seu comentário aí e eu já peço a você: se inscreva no canal, compartilhe esse canal, me ajude, meu amigo, a continuar trazendo essa mensagem de transformação, essa mensagem de abundância, essa mensagem de reinar. Nós vamos reinar aqui nessa terra, porque nós somos cheios de toda a plenitude de Deus. Então, meu amigo, deixe o seu comentário. Eu vou trazer mais vídeos aqui sobre a palavra de Deus, sobre a nossa vida espiritual e também sobre outros assuntos também que nos dizem respeito à nossa vida profissional, financeira, emocional, ok, meu amigo? Então continue seguindo aqui este canal, aprendendo, crescendo juntos. Me ajude, meu amigo, e que Deus te abençoe, que o reino de Deus, que o Espírito de Deus, que o poder de Deus continue enchendo a tua vida, transformando a tua vida e prosperando a tua vida em todas as áreas. Ficamos aqui, meu amigo, e até o próximo vídeo. Tchau!